Paz e graça para os irmãos, tudo bom? Boa noite, paz. Nessa quinta-feira aí, a palavra do Senhor. Eu vou trazer aqui uma meditação, uma palavra que Deus pôs em meu coração para entrar na tua casa, no teu lar, na tua família, que se encontra em Lucas, capítulo 14, sobre duas palavras, as diferenças das duas palavras, que uma fala sobre o assento e a ceia. O que me chama a atenção nessas duas palavras são quando Jesus contava para pessoas uma história, um fato verídico, que contava a história para a pessoa entender como chegar ao teu coração. É o simples e humilde, e Jesus ele pregava para os humildes e os simples para entender a palavra que ele estava passando aos seus ouvintes. Me chama a atenção nessas duas palavras em Lucas 14, capítulo 14, a palavra dos primeiros assentos dos convidados e a palavra da grande ceia. Me chama a atenção na primeira, ele no capítulo 14, versículo 12, vou estar lendo aqui para vocês entenderem, que diz assim: e dizia também ao que tinha convidado, quando deles um jantar ou uma ceia, não chama os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também ele se torne a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres um convite, chama os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Então ele, nesses assentos que ele quer dizer, ele põe para a gente chamar as pessoas que precisam de ajuda, que quer ser ajudado, que precisa. Não é você fazer algo a ser recompensado, retribuído, mas sim você ajudar realmente quem precisa ser ajudado, as pessoas que precisam ser ajudadas, porque aquele que você ajuda, que tem, lá na frente ele vai querer retribuir para você o que você ajuda. Mas agora, quando você ajuda aquele que não tem, que precisa, você está fazendo uma boa obra, uma ação boa, e Jesus ele se agrada com isso. Isso que me chama a atenção. Na outra palavra, no versículo 15, está dizendo assim, que me chama a atenção, é que ele convidou 3 tipos de pessoas, e as pessoas deram desculpa. Um falou que ia estar vendo os gado, o outro falou que estava... Então eles deu desculpa as coisas. Se ele pegasse e visse, como aqui na primeira palavra, que ele já indicou, já selecionou as pessoas certas para estar nos lugares que realmente precisavam ser ajudadas, então ele já pôs as pessoas nessa palavra. A palavra da grande ceia é que muitas vezes você quer encher, você quer chamar só quem você quer, realmente você está desprezando, não dando importância para os humildes, né? Me chama a atenção que essas pessoas, na palavra da grande ceia, no versículo 15, vai dizer que ele chamou pessoas ricas, pessoas bem preparadas, que vamos dizer, trazendo hoje no meio da sociedade, pessoas na sociedade que estão na classe mais alta, pessoas que têm nome, são pessoas que ele queria estar nessa palavra, na grande ceia. Mas eu falo para vocês, nós conhecemos a Santa Ceia, que é o alimento, que é a confirmação aí que Jesus é o pão que nos alimenta, suco de uva que significa a alegria, que é o sangue de Cristo. E nessa palavra, a palavra da grande ceia, é que ele queria ser reconhecido, queria algo não espiritual, mas carnal, queria estar reconhecido pelos homens e não espiritual. Me chama a atenção na palavra dos primeiros assentos e dos convidados, que ele foi indicado, ele foi bem selecionado, ele foi bem esperto no que ele queria, que ele falou no 12, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os parentes, nem vizinhos ricos, mas sim chama quem necessita, que vai dizer, mas quando fizeres esse convite, chama os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, os necessitados, que precisa realmente de ajuda, aquelas pessoas que serão gratas. Na outra
palavra da grande ceia, ele queria status, reconhecimento, queria ser reconhecido os grandes, mas ao chamar eles os grandes, eles rejeitaram, eles deram desculpa que estava que não queria, eles rejeitaram, que vai dizer que a hora da ceia. E o primeiro diz que comprou campos e tinha que ver os campos. O segundo que comprou bois e tinha que ver os bois. Então aí eles ficando indignados, o que ele fez? Ele mandou o seu servo sair, e forçar as pessoas, forçar para encher a tua festa, forçar os aleijados, as pessoas, para ele, né? Muitas vezes quando você é rejeitado, se você está esperando no homem, que é esse outro, ele estava, essa palavra da grande ceia, ele estava querendo encher, ser grande, carnal, não espiritual. Mas já a palavra dos meus assentos, os convidados, ele realmente foi nas pessoas necessitadas, que precisavam, né? Então, então são a diferença dessas duas palavras, a carnal e a espiritual. A espiritual são as pessoas, no primeiro que eu falei, que os aleijados precisavam ser um milagre, os pobres, os mancos e os cegos. Então, aquela pouco é a ceia do Senhor, a ceia, os convidados que convidam as pessoas que realmente precisam. Já a outra é carnal, queria só estar do reconhecimento, está aparecendo, está em cima da sociedade. Então são duas diferenças nessas palavras que Jesus quis nos ensinar nessas palavras. Realmente a gente vamos pôr na igreja que as pessoas que precisam, tem igrejas, as pessoas que têm dinheiro, e tem igrejas que as pessoas humildes que precisam, que tem realmente a presença de Deus, que precisa, que tem cura, tem milagre e tem alegria, são os humildes. Então Jesus quis comparar essas duas diferenças, né? Que a gente tem, ou a gente busca o carnal ou a gente busca o espiritual. O que quer dizer nessas coisas? Que muitas pessoas já estão perdendo o amor, estão perdendo a essência, a presença de Cristo, a presença de Deus, e estão escolhendo estar em lugares que Jesus não aprova. Quer estar, quer aparecer, quer convidar quem quer. Mas me chama a atenção que nessas duas palavras, que quem chama? O primeiro, quero dizer, Paulo, que chama as pessoas que realmente precisam ouvir a palavra, ser curado, ser mudado, ser transformado, e são essas. A outra, ele queria queria status, queria aparecer, queria chamar pessoas que tinham nome, pessoas que tinham status. Mas nesse momento que você está vendo o vídeo, eu quero te chamar, vocês aí que estão ouvindo o vídeo, que graças a Deus aí somos do Ministério Abençoado, quero chamar você que está aleijado, você que está, você que é humilde, você que precisa de um milagre, você que quer uma mudança, transformação. Eu venho convidar vocês aí, humildade no coração, que nós reunimos aí graças a Deus, a Igreja Fonte de Prodígio, na rua Vera Cruz, 161, que vocês venham aparecer, assim, quando voltasse a pandemia, convidando vocês aí, que lá tem palavra, tem milagre, transformação, eu sou prova disso, porque eu cheguei nesse ministério, nossa, só a graça de Deus, fui liberto, fui transformado, fui renovado, eu já não tinha nem mais esperança que seria da minha vida. Por esse dia eu estava até me revelando o que aconteceu, fazendo o que aconteceu na minha vida, nesses anos aí, 6 anos de ministério, que Deus fez na minha vida. Deus fez na minha vida. Eu cheguei arrebentado, cheguei sem nada, sem chão, cheguei sem ninguém, como ninguém, esquecido, humilhado, somos como essas pessoas, manco, pobre, aleijado, e cheguei quebrado, cheguei rastejando, mas graças a Deus eu fui liberto, fui transformado, casei, tive filhos, sou abençoado, estou no ministério, tenho chamada, então fui chamado por Deus e fui convidado, e hoje, graças a Deus, sou transformado. Então venho convidar vocês aí que quer mudança, transformação,
Rua Vera Cruz, 161, assim voltando à pandemia, que você está o convite aí, em nome de Fonte de Prodígio. Então, esse é o convite. Teve mudança, eu creio que assim como Deus mudou minha vida, mudar a sua vida, a tua história, a tua família, a tua casa. Então, é assim. Então são essas duas diferenças, duas coisas no meu coração, essas palavras que se encontram, você está meditando depois na tua casa, Lucas 14, do versículo 7 adiante, que são as duas parábolas que chamam a atenção. E, então, quero dizer que a primeira é celestial, espiritual, e a segunda carnal. E aí, que você tem escolhido as coisas carnais ou as coisas espirituais? Porque a palavra do Senhor vai dizer, primeiramente, buscar o teu reino, a tua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, milagres, prosperidade, outras coisas. Então, a gente tem que aprender a buscar as coisas espirituais que chamam a atenção, que sempre aí, o domingo, sempre de manhã, nós temos Santa Ceia, a ceia do Senhor, que venha nos renovar, venha nos encher, venha a fazer aliança com Cristo. Então, que chama atenção aí que a gente não tem que estar, a gente que escolher onde a gente deve estar, mas sim onde Cristo, onde Deus quer que a gente esteja. E aí, você já parou para pensar se você está no lugar certo, você está fazendo as coisas certas, está buscando as coisas carnais ou espirituais? Então, muitas vezes a gente vai ver que não acontece milagre, a gente pede, não acontece, porque a palavra do Senhor vai dizer que pedis, mas não recebeis, porque pedis mal. Por que pedis mal? Porque muitas vezes esse rapaz, igual, já acrescentando essa palavra, ele forçou, pediu, não, nem pediu, ele forçou as pessoas a ir ao teu banquete, porque ele foi rejeitado pelos grandes, então ele foi ao lado dos pequenos. Então ele forçou aqueles a ir para não perder o que ele estava as coisas. Então, muitas vezes eu venho para falar para vocês têm que saber pedir para Deus. Uma história que eu estava lendo aí, do nosso líder aí, depois uma passagem de Salomão que me chama a atenção, é Salomão. Salomão, ele fez um sacrifício sem Deus pedir, sem Deus mandar, foi em seu coração, sacrificou meus boi. Subiu e sacrificou. Ao ele sacrificar, ele só ficou no coração, porque ele reconheceu a gratidão que Deus fez para ele, onde ele estava, que ele reconheceu que foi Deus que pôs onde ele estava, Deus fez mudança, transformação, ele reconheceu que Deus, então ele foi ser grato e foi sacrificar, porque ele tinha, ele reconheceu que foi Deus que deu, então ele quis fazer algo para retribuir a que Deus tinha feito para ele. Ele foi e sacrificou 1000 bois. Ao sacrificar, ele desceu. Mais para frente, a Bíblia vai dizer que Deus apareceu para ele e falou para ele: o que você quer? Pede o que você quer. Então, no momento, você, nós, no momento que está passando essa pandemia, nós ia pedir, né, muitas coisas que não era necessário, mas ele pediu sabedoria a Deus. Então, Deus deu sabedoria a Salomão, que ele pediu, para ele fazer algo do coração, Deus retribuiu o que ele fez. Ele não pediu, ele foi agradecer. Ao agradecer, Deus foi até Salomão e falou com ele: pede o que você quer. E ele, com a sabedoria que ele teve, ele pediu sabedoria. Pediu sabedoria e Deus deu para ele. E ele pediu, Deus falou para ele, e ele pediu sabedoria. Ao pedir sabedoria, foi acrescentado automaticamente riqueza. Então nós conhecemos Salomão, sabedoria de Salomão. Eu falo para vocês que a gente tem que saber pedir. Outro falar em pedir, Deus me traz também, quero acreditar, Davi. Davi, então nós conhecemos a história, eu gosto de estar falando de Davi, que ele se encaixa com a minha vida, com a minha história, com a minha trajetória. Que Davi, quero dizer para vocês que aquele Salmo 23 que Davi fez, prepara uma mesa perante os meus inimigos. Isso é uma petição que Davi pediu. Prepara uma mesa perante os meus inimigos. Que Deus fez? Ouviu a petição de Davi. Porque Davi, nós conhecemos que Davi era o homem segundo o coração de Deus.
E nessa oração eu ponho aquela revelação que Deus me fala que Salomão, que Davi, ele fez uma petição a Deus sobre isso, porque prepara uma mesa para os meus inimigos, porque nós conhecemos que Davi era rejeitado. Davi era aqui vamos dizer o filho bastardo, o filho rejeitado, o filho que não era reconhecido, o filho que não tinha o devido valor que precisava, mas mesmo ele pensando que não tinha o valor dele, mas igual a palavra do Senhor vai dizer, pode uma mãe ou um pai esquecer o teu filho, mas jamais Deus esquece de teu. Então Deus não tinha esquecido, não tinha abrido mão de Davi. O que Deus fez? Foi até um profeta, falou para o profeta encher o odre e ia estar em casa que Deus estava levantando um novo sonhador, um novo rei de Israel. Ao levantar, que me chama a atenção que nós conhecemos a história, ao levantar, Deus já estava rejeitando, já deixando um e levantando o outro. Nós conhecemos a história de Saul, que Deus falou como profeta, porque até quando vai ter compaixão, vai ter dó, vamos dizer, por mais fácil, dó desse profeta que eu já tenho rejeitado, porque ele foi desobediente a Deus, Deus pediu algo, ele não fez, então Deus rejeitou, e Deus, então, ele gosta de obediência. Quem era obediente? Davi. E Davi cuidava das coisas do pai, sem reclamar, sem murmurar, e de coração fazia as coisas do pai. Então, o que o desobediente não faz, ele é rejeitado. E o obediente Deus o honra, o gratifica. E chama a atenção de Davi, que Davi pediu nessa Salmo, de revelação que Deus fala, que quando ele fala, vai dizer em Salmos, prepara uma mesa perante os meus inimigos, e o caso venha transbordar. Que é dizer isso aí? O inimigo dele é os próprios irmãos, família, que não, Davi, não, eles o rejeitavam, estava por perto e não dava por ser um filho bastardo, um filho rejeitado. E ele fez essa oração, essa petição a Deus, ele fez de coração, ele fez o que ele realmente queria, ele pediu o que ele queria. Aí eu falo para você, você tem pedido o que você realmente precisa, pede ou necessita, a prioridade a Deus. E trazendo prioridade, você tem que pedir o que você precisa. Por quê? Trazendo aqui Deus, mudando, já estou voltando já, mudando, tinha um cego, que ele estava vendo que Jesus estava passando num caminho, e diz, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Aí, vai dizer, o que quer que eu faça? Eu só quero ver, realmente. Naquele momento ele precisava, assim, comer, ele precisava de algo, estar em uma casa, um lar, uma família, mas que a necessidade daquele cego, a prioridade dele, ele queria ver. Então, Jesus, o que você quer? Então, quero ver. Então, vai e veja. E foi a prioridade que ele precisava. A mulher do fluxo de sangue, que ela precisava de ser curada. Então, ao tocar em Jesus, a prioridade dela era ser curada. Ela saiu, tocou na veste de Jesus e foi curada. A prioridade de Jairo, a prioridade de Jairo, que ele queria que sua filha fosse salva. E a prioridade, nós estamos falando de prioridade, a prioridade de Moisés. A prioridade de Moisés era chegar aonde? Fazer a vontade do povo e chegar na terra de Canaã, a vontade de Deus. Prioridade, então a gente tem que pôr a prioridade que você vai decidir. Qual a sua prioridade? Então, muitas vezes, hoje, você está pedindo algo para Deus, amanhã você já muda. Então, Deus trabalha da maneira que você fala com Ele. Hoje você pede algo, amanhã você está pedindo novo, aí Deus quer acreditar. Como você vai pedir hoje algo, e Deus falou, nossa, eu nem fiz aquele ainda, aquela promessa, já está pedindo, é uma coisa de cada vez. Então, tenha prioridade, porque é uma coisa, eu falo para vocês, põe prioridade que você quer, necessita realmente. Então, a prioridade de Davi é que ele queria ser honrado, ele queria ser reconhecido, ele queria simplesmente sentar na mesa, queria que os irmãos, a família reconhecesse quem ele era. E ao pedir a Deus, Deus ouviu imediatamente e foi diretamente a um profeta, pediu para o profeta encher um odre de azeite e ir até uma casa que Deus estava levantando um outro rei de Israel.
era Davi. Ao chegar à casa, o pai o apresentou ao profeta o que ele queria, o que ele reconhecia, os filhos. Apresentou todos e Deus falou que não era nenhum deles. E aí sim ele lembrou que tinha o menor, o esquecido, o desprezado. Aí sim Deus falou: acabou os mancebos, acabou os teus filhos. Ah, não, tem ainda o menor, está no campo cuidando das coisas do pai. Então o profeta, Deus chama o profeta, fala: vai buscar. Enquanto ele não chegar, ninguém senta à mesa. Aí já começou o que ele tinha pedido, vai dizer em Salmo, uma oração, mas ele pediu o que ele precisava. Aí começou a promessa de Davi: enquanto ele não chegar, ninguém senta à mesa. A primeira honra que Deus ouviu o clamor, a oração de Davi. Aí, ao chegar, Davi, quero acreditar, quando ele chegou, todos os irmãos em pé, o esperando, o orando. E quem é Davi? Vai buscar Davi. Eu quero acreditar que nós conhecemos a história. Davi cuidava de ovelhas, dava o teu melhor. Então, quero acreditar que ele chegou, não bem, mas ele chegou daquele jeito. Do jeito que ele chegou, quero olhar que todo mundo já olhou. Ele está desprezando, humilhando, não acreditando. Aí que eu falo para vocês, na primeira palavra, encaixando, não fugindo. Não esqueci, não fugindo, que aquele outro mandou forçar a chamar aleijados, mancos, pessoas que estavam na rua, as pessoas que precisavam. Ele mandou forçar e levar a ceia. Mas não, com Davi, Deus realmente mandou chamar, que tinha uma honra para ele, não forçou, mandou chamar por ele fazer o clamor, a oração, ao ser obediente a Deus. Ao chegar, quero acreditar os irmãos olhando de baixo de cima, é ele, nossa, mas ele não tem estatura, ele não está preparado. Então, mas Deus, ele escolhe os loucos para confundir o sábio. Aquele que você pensa que é, não é aquele que você pensa que é, não é aquele que você pensa que não é esse que Deus veio para confundir o sábio, que a sabedoria é de Deus. Ao chegar, os irmãos vendo, rejeitando, humilhando, não acreditando nele, mas ao chegar, Deus falou no coração do profeta: é esse, unge, derrama sobre ele. Imagina os irmãos, que ele pediu certo, ele pediu a prioridade, só queria sentar na mesa. Ao pedir uma coisa só, Deus fez como um rei de Israel. E todos nós conhecemos Davi, a história de Davi, o que Davi era, um guerreiro, um homem segundo o coração de Deus. Então, passo para vocês aí, tenha a prioridade que você vai pedir, no milagre, tudo que você vai pedir. Então, isso eu falo para vocês, eu peço nesse momento que Deus venha entrar na casa de vocês, na família de vocês, que o anjo do Senhor venha abençoar a tua casa, a tua família, a tua semana, em nome de Jesus, que precisar aí, põe no coração de vocês aí prioridade que realmente você necessita. Põe prioridade, qual a prioridade que você precisa, qual a prioridade na sua vida, na sua casa, na sua família. A minha prioridade, primeiramente, é Deus, a prioridade é família, ministério e morar no céu com Jesus, a minha salvação. E essas são as minhas prioridades, os meus objetivos, as minhas metas, eu quero acreditar. E põe prioridade aí, como é que você está em casa, qual é o exemplo de pai, o exemplo de mãe, você está sendo os seus filhos, você está dando prioridade, ensinando o menino o caminho para andar certo, e aí seus filhos têm espelhado, têm vendo coisas boas em você, mãe, pai, irmão. E isso são as prioridades, a gente tem que estar priorizando, ensinando qual é o galardão que você está deixando aos teus filhos, você está ensinando, você está... Isso eu passo para vocês nessa quinta-feira, da palavra do Senhor, estamos estudando essas duas palavras. Então, essas duas palavras, Deus põe de revelação. A palavra sobre a palavra espiritual e a parábola carnal.
Um queria as coisas da carne, reconhecimento carnal, e o outro fez a vontade espiritual, chamou as pessoas que realmente necessitavam e precisavam. Ele já quero agradecer nessa quinta, dá um link lá no canal, para vocês ver esse vídeo, se inscreva lá, põe o sininho lá, que palavras novas Deus revelando, está passando para vocês, aproveitando o YouTube aí, para ver uma palavra de Deus, para entrar na tua casa, na tua família. Então, põe prioridade tudo, primeiro Deus, em primeiro lugar, prioridade, Deus, as coisas de Deus, a nossa família, o nosso ministério. Desde já agradeço, uma boa noite, Deus venha entrar na tua casa, no teu lar, na tua família, e venha ter mudança de prioridade. Desde já confirmo de novo o convite a vocês que estão vindo aí no Facebook, no YouTube, e para vocês, tá aí um convite, em nome de Jesus, convite de Deus, né? Sou de aí para vocês, em nome de Jesus, a Avenida Vera Cruz, 161, fonte de prodígio. Vai lá que Deus vai mudar a tua vida, transformar assim como transformou de Davi, transformou a minha, vai transformar a sua casa, a tua família, teu casamento, teus filhos, tua casa, no nome